Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se deve mudar de emprego. Bom, essa é uma questão sua, né? Um exercício particular entre você e o Senhor. O importante é nós estarmos no lugar e na hora em que o Senhor quer que nós estejamos. Lembre-se de que José de Arimateia e Nicodemos podiam se considerar em um lugar pouco útil, já que eles não estavam envolvidos diretamente na pregação do Evangelho como os outros discípulos de Jesus. Eles estavam ocupados com as suas responsabilidades no Sinédrio, que era o Senado da época ali dos judeus. No entanto, foram eles que tiraram o corpo de Jesus da cruz e o sepultaram, colocando em risco até suas carreiras e reputação, porque naquele momento nenhum outro discípulo queria chegar nem perto do corpo de Jesus. Eles eram as pessoas certas para serem usadas pelo Senhor naquela hora designada por Deus. Quem dentre aqueles pescadores iletrados, que eram os apóstolos, teria o mesmo acesso a Pilatos, ao ponto de ser recebido pelo governador e ter o seu pedido atendido para remover o corpo aprovado? Foi o que José de Arimateia fez, foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Porque ele era um homem da nobreza que estava lá no meio daquelas pessoas. Qualquer pessoa em qualquer profissão pode ter comunhão com o Senhor, e até fazendo parte da família de César. Sim, existiam membros da família do imperador, desse cruel imperador, que eram convertidas a Cristo. E essas pessoas da família de César enviavam saudações por intermédio de Paulo ali na carta aos Romanos. O importante é fazer a obra de Deus onde quer que você esteja. Filipenses 4:22, eu disse carta aos Romanos, carta aos Filipenses. Em Filipenses 4:22, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa ou da família de César. Em todos os lugares onde eu trabalhei, eu acredito que Deus tenha me usado de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, para fazer a sua obra, mesmo que fazer a sua obra, às vezes, significasse simplesmente orar por meus colegas de trabalho. Muita coisa eu só irei saber entender no céu. O que eu fiz ali, às vezes sem saber o que estava fazendo, ou o que eu fiz achando que era grande coisa e não vai servir para nada. Na maioria das vezes eu nem imagino como Deus poderia ter me usado nos lugares por onde eu passei. Mas eu sei que de algum modo a sua palavra foi testemunhada nesses lugares e orações subiram ao céu, intercedendo por aquelas pessoas. Eu posso dizer também que Deus usou todos esses lugares e pessoas para o meu aprendizado também. Às vezes nós somos muito prontos a buscar a posição de professores, sem nos lembrarmos de que Deus pode muito bem nos querer numa posição de alunos, de aprendizes. É muito bom pregar às pessoas sobre paciência, né? Ou sobre esperar no Senhor, mas quando nós mesmos precisamos exercitar a paciência, aí a coisa muda de figura, não é mesmo? Em Apocalipse 10, nós encontramos João, o apóstolo João, recebendo um livrinho que ele coloca na boca e acha doce, mas que fica amargo quando ele engole. Foi só depois de engolir e sentir o amargor daquela mensagem é que João estava pronto para testemunhar. Assim é conosco. Deus permite diferentes empregos, trabalhos, profissões aqui neste mundo para nós aprendermos e ficarmos aptos a testemunhar. Apocalipse 10, 9 a 11. Fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Os empregos profissionais, né, os lugares mais amargos, costumam ser os que mais nos ensinam, porque estarão bem no espírito daquilo que aconteceu com o Senhor aqui nesse mundo. Ele passou pelas piores tribulações. Quer lugar menos propício para o Senhor do que o tempo que ele passou aqui nesse mundo? Mesmo assim, hoje nós sabemos como foi importante ele ter vindo aqui andar e depois sofrer o que sofreu e terminar sua vida na cruz. Guardadas as devidas proporções, obviamente, todos os lugares por onde nós passamos, as profissões e experiências que nós temos aqui nesta vida, servirão de algum modo, se nós as colocarmos para a glória de Deus. Até as maiores dificuldades podem ser de grande utilidade quando elas estão nas mãos daquele que não irá desperdiçar a nossa vida aqui.
2 Coríntios 1,4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Lembre-se de que a nossa vida aqui só será desperdiçada se nós vivermos para nós mesmos, como fez Ló. Sim, lá no Antigo Testamento, Ló, ele perdeu tudo por ele ter sido atraído pelas campinas verdes de Sodoma e por ter ido buscar uma posição de destaque neste mundo, o que não era a vontade de Deus para ele. Pouco a pouco, você encontra no texto, ele foi armando a sua tenda cada vez mais perto da cidade iníqua de Sodoma. Até que nós encontramos mais para frente aquele servo de Deus, porém sentado à porta da cidade, que era o lugar de posição dado aos juízes das cidades naquele tempo. Ele estava ali. O que é que Ló estava fazendo metido na política de Sodoma? Porque assentavam-se à porta da cidade os legisladores da cidade, os juízes da cidade. O que Ló estava fazendo ali? Ló é o tipo do cristão que tem a sua vida, a sua alma salva, mas a sua vida perdida. Ao contrário de Abraão, que foi peregrino o tempo todo neste mundo e mantinha comunhão com Deus. Portanto, ore e coloque suas dificuldades, seus anseios para o Senhor. Espere nele. Está difícil o trabalho, está difícil o emprego. Espera no Senhor. O melhor lugar é aquele onde o Senhor nos coloca, mesmo que seja amargo para nós às vezes. 1 Coríntios 7, 21 a 22. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo.